No nosso último estudo, nós apresentamos a lição principal, o tema central do livro de Daniel, a soberania de Deus, sobre a história, sobre o juízo e sobre a misericórdia daqueles que ou deixam de confiar no Senhor ou confiam somente e exclusivamente nele. Agora vamos entrar propriamente no conteúdo dos capítulos de Daniel, começando por Daniel capítulo 1. Eu peço que você leia o texto a sós para ter ideia de como as lições que apresentaremos aqui se adequam melhor, saltam do próprio texto, dos versículos 1 a 21. Nós podemos dividir esse capítulo em três partes iguais, versículos 1 a 7, os versículos 8 a 14 e versículos 15 a 21. E o que nós encontramos ali? Primeiro, na primeira terça parte de Daniel 1, nos lembramos de como Nabucodonosor se gloriava do seu poder, da sua fama, da sua autoridade sobre as nações. Nós vemos um retrato da glória soberana e sedutora dos reinos deste mundo. Então lembre-se que Nabucodonosor é um rei em ascensão, é o homem mais poderoso da face da terra, começando aí 600 anos antes do nascimento de Cristo. Ele que triunfou sobre Jerusalém, a subjugou, levou consigo os troféus dos utensílios do templo do Senhor e os depositou no templo do seu Deus, na Babilônia, numa afirmação de poder, de supremacia, de autoridade sobre Israel e o seu Deus. Mas um rei também que se gloriava da sua estratégia para governar o mundo. Falamos disso no último encontro, como Nabucodonosor quis aproveitar os melhores talentos dos povos conquistados a fim de recrutá-los para o serviço público na corte da Babilônia. Uma estratégia muito sagaz, porque isso inibiria qualquer tipo de rebelião dos povos conquistados contra o seu rei, já que se o fizessem, teriam que se rebelar contra membros do seu povo que os representavam lá na corte da Babilônia. Um homem muito astuto, um hábil construtor, construiu uma das cidades mais famosas do mundo antigo, a Babilônia, com grandes muralhas, grandes edifícios, templos, inclusive, lembre-se que uma daquelas 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia, que Nabucodonosor construiu em homenagem à sua esposa, uma princesa do povo Medo. Então um homem próspero, rico, cheio de si, que se achava no topo do mundo, um homem que gloriava-se do seu poder, da sua fama, mas um homem também que com o reinado que ele construiu quis seduzir os seus conquistados para pensar como os babilônios, crer como os babilônios e viver como os babilônios. Nós vemos esse programa de assimilação aqui sendo executado na vida de Daniel e dos seus amigos. Diz o texto, você lerá por si mesmo, de como eles receberam novos nomes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias passariam a ser conhecidos como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. O que é interessante sobre esses 4 nomes é que todos eles têm origens dos nomes dos deuses da Babilônia, como Bel, como Aku ou Marduk, Nebo, Nego, Nabu, são nomes alternativos para essas divindades babilônias. O que Nabucodonosor está dizendo com isso? Ele está tentando imprimir sobre aqueles jovens uma nova identidade, mostrando a superioridade dos deuses da Babilônia ao Deus de Israel. Eles recebem uma provisão na mesa do rei, ou seja, mais uma maneira de conquistá-los para o seu reinado e fazê-los confiar somente no rei para a sua provisão, além de lhes conferir toda aquela educação na língua e na literatura dos babilônios ou dos caldeus, tentando literalmente lavar sua mente e o seu coração de todo vestígio de confiança ou de identificação com o Deus de Israel. E o que Nabucodonosor fez ali, e vemos esse relato nos primeiros 7 versículos de Daniel 1, é um fiel retrato do que o mundo tenta fazer conosco. O mundo tenta apagar a nossa memória de quem Deus é, tenta nos convencer de que nós não dependemos de Deus, de que Ele não é soberano sobre todas as coisas, na nossa educação, na economia, na política. Nós somos bombardeados com essa mensagem de que Deus está ultrapassado, Deus não faz diferença no nosso cotidiano, o importante é estudar, é trabalhar, é confiar em si mesmo, fazer o seu nome, e conquistar o seu espaço neste mundo.
Esta é a soberba e a sedução da nossa cultura humanista, né, autocentrada. E nós vemos isso muito claramente no relato do reinado de Nabucodonosor. E o livro de Daniel quer nos alertar quanto à armadilha, a estratégia deste mundo para nos fazer esquecer de Deus. Quantos jovens eu já vi desviando-se da fé quando começam a pensar em vestibular, faculdade, emprego, trabalho, começam a dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, começam a agir como se não precisassem mais do Senhor, mas sim que precisassem confiar mais na sua força, no seu intelecto, e o mundo varre esses jovens da igreja. O mundo conquista, seduz os nossos jovens, como também os nossos trabalhadores, aqueles que estão lutando por uma vaga no mercado de trabalho, todos pensando a mesma coisa. Nós não precisamos de Deus, não precisamos confiar nele, precisamos sim nos render às forças do mercado, às forças da cultura, da sociedade. Essa é a soberba do mundo, essa é a sedução do nosso mundo. Mas, vemos uma segunda coisa aqui em Daniel 1. Qual deve ser a nossa resposta ante a soberba e a sedução do mundo que nos cerca? Vemos essa resposta muito bem exemplificada na vida de Daniel e dos seus amigos. Nós vemos que é preciso firmeza, coragem e graça para resistir às tentativas do mundo, de Satanás, de nos separar do Senhor. Nós vemos a firmeza desses 4 jovens no fato de que eles não quiseram adotar entre si os seus novos nomes babilônios. Eles continuaram se chamando pelos seus nomes hebraicos, todos eles tendo um significado muito importante, porque Daniel significava Deus é meu juiz. Ananias significa Deus da graça ou misericórdia. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa o Senhor é o meu ajudador. Veja como, mantendo esses 4 nomes, esses jovens continuariam se lembrando de quem era o juiz sobre a vida deles, de quem eles dependiam, né, da graça e da misericórdia do Senhor para resistir firmes às tentações do inimigo. Quem era como Deus e quem poderia ajudá-los na hora da provação? Somente o seu Senhor, o Deus de Israel. Ora, essa é uma das maiores necessidades da igreja hoje, de se lembrar de quem Deus é, da sua dependência do Senhor, celebrar semana a semana juntos como igreja a nossa identidade como servos de Deus, discípulos de Cristo, um povo da palavra que não se rende aos ídolos e às ofertas deste mundo, mas que continua dependendo na graça do Senhor, temendo a sua justiça e confessando que não há outro como Ele. Nós vemos firmeza neles, ao reconhecerem, ao guardarem os seus nomes originais. Nós vemos também coragem para pôr à prova a sua confiança no Senhor, né, aquela questão envolvendo os alimentos que eles recebiam da mesa do rei. Há muitas teorias aqui que defendem, né, que aqueles alimentos provavelmente não eram preparados de acordo com a lei mosaica, ou pior, seriam oferecidos aos ídolos da Babilônia e por isso os que comessem da mesa do rei se tornariam impuros com aqueles alimentos. É uma possibilidade para explicar por que Daniel e seus amigos abriram mão daquela refeição, né, mais farta, mais rica da mesa de Nabucodonosor. Mas não explicaria por que eles escolheriam uma dieta mais simples, que também viria da mesma mesa. Se fosse oferecida aos deuses da Babilônia, não faria diferença comer vegetais, uma dieta mais simples do que a oferta de carne e vinho. O que provavelmente está acontecendo ali é que Daniel e seus amigos entenderam a tentativa de Nabucodonosor de fazer com que eles confiassem somente no rei para sua provisão. Então eles escolheram uma coisa, seu alimento, dizendo, não, nós optaremos por algo mais simples aqui para pôr à prova a nossa confiança no Senhor e lembrar que Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor. Ora, isso é algo fantástico, né? Num mundo que quer nos seduzir pela sua sofisticação, seu luxo, seus mimos, optar por viver de maneira mais simples, né? Estabelecer limites nas nossas rotinas de trabalho, de descanso, de estudo também, lembrando que não, nosso futuro não depende exclusivamente, ou até mesmo primeiramente, de estudar mais, de trabalhar mais, de sacrificar mais para crescer nesta vida. Não, nós dependemos do Senhor,
Porque se ele não for o construtor da nossa vida, nosso vigia, em vão será trabalhar, em vão será acordar cedo e dormir tarde. Aqueles jovens puseram à prova isso e correram risco. Se eles fracassassem naquela prova, ou se eles se mostrassem mais fracos que os outros colegas cursando a escola técnica, o concurso público para o serviço na corte do rei, era a cabeça deles que poderia rolar junto com a do supervisor que estava sobre eles, no caso as penais. Então, talvez você se pergunte, por que eles correriam esse risco tão grande se eles poderiam subir na vida? Quem não gostaria de servir na corte do homem mais poderoso da face da terra? Ser servo de Nabucodonosor? Por que colocar tudo isso em jogo por uma questão simples como comida? Eles sabiam que o diabo mora nos detalhes. Se eles não confiassem em Deus no pouco, eles deixariam de confiar nele no muito. Que se eles não fossem fiéis no pouco, eles seriam infiéis no muito. Então eles foram firmes, decidiram honrar o Senhor neste voto e propuseram um teste. Nós vimos a firmeza deles, a coragem deles, mas a graça deles. Eles não simplesmente se portaram como filhos do rei, donos do pedaço, dizendo para as penais, meu filho, eu sou filho do rei, você tem que se adequar à minha maneira de ver as coisas, de trabalhar, não sou eu que deveria estar te servindo, é você que deveria estar me servindo, afinal de contas eu não sou dono, mas sou filho do dono, aquele complexo de filho do rei. Não, nós vemos muita graça e muita sabedoria em Daniel ao propor um teste de 10 dias para ver o quanto aquele alimento mais rico faria falta na vida dele e dos seus amigos. Quando as penais não quis conceder essa chance, eles foram para o suboficial, os que estavam mais próximo deles, insistindo para que eles fossem adiante com essa proposta. Então vemos aqui que ser firme e corajoso não é mesmo que ser arrogante ou beligerante, mas é possível ser gracioso também, diante de um chefe que quer que trabalhemos aos domingos, diante de um técnico que quer que nós façamos as partidas aos domingos, ou de um professor que quer que nós façamos os simulados e as provas nos domingos, comprometendo o dia do Senhor, comprometendo a nossa fé. Por que não oferecer um teste? Pôr à prova a nossa fé e dizer, o professor, o chefe, o técnico, deixa eu trabalhar de segunda a sábado, me põe à prova. Posso trabalhar mais, fazer algumas horas a mais nos outros dias, mas eu tenho um compromisso com o Senhor. E ver o que acontecerá quando você honrar a Deus em primeiro lugar. Pode ser nas suas finanças, aprendendo a separar a primeira parte somente para o Senhor, não guardando para si tudo o que Ele entrega nas suas mãos. É preciso firmeza, coragem e muita graça para resistir aos encantos dos ídolos deste mundo, o sucesso, a fama, o bem-estar. Daniel estava diante desse dilema junto com seus amigos, mas pela graça de Deus eles foram firmes, foram corajosos e graciosos no momento da provação. O que nos leva a uma terceira lição do texto. Se o mundo é soberbo e sedutor e é preciso firmeza, coragem e graça para resistir ao mundo, saibamos que Deus sempre honra aqueles que o honram. Deus sempre providencia o necessário para o sustento daqueles que confiam exclusivamente e somente nele. E é o que mostra o desfecho da história. Após aqueles 3 anos de estudo na faculdade da Babilônia, preparando-se para o serviço público, diz o texto que aqueles rapazes estavam mais saudáveis do que os outros candidatos da Babilônia. Aliás, já nos primeiros 10 dias de teste, eles se mostraram mais saudáveis. No exame, na banca examinadora diante de Nabucodonosor, eles se mostraram mais inteligentes do que todos os outros candidatos, inclusive todos os outros membros da corte, do conselho do rei. E por fim, no versículo 21, na conclusão do capítulo, você tem um atestado maravilhoso da soberania de Deus e da sua provisão para o seu povo. Diz que Daniel permaneceu ali até o início do reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Ora, isso, fazendo as contas aí, isso mostra que Daniel permaneceu ativo no serviço às cortes do mundo antigo dos 15 anos de idade, sob Nabucodonosor, até os 80,
quando Ciro assumiu o controle do Império Persa. Se você fizer essas contas, você notará que são 65 anos de fidelidade ao Senhor e de provisão fiel do Senhor. O que significa que quem confia no Senhor pode confiar nele, da faculdade até a aposentadoria, do início ao fim da sua trajetória. Deus será fiel enquanto nós o honrarmos em primeiro lugar. Diante de um mundo que quer nos seduzir, quer nos atropelar, sejamos firmes, sejamos corajosos e graciosos, confiando na provisão do Senhor. Agora, novamente, o alvo desse estudo do livro de Daniel não é de nos tornar mais como Daniel, mas mais como Cristo, o único que não se conformou, que não se comprometeu diante das ofertas deste mundo. Talvez você não tenha sido cuidadoso em guardar com firmeza a sua identidade como discípulo de Cristo, ou não tenha tido coragem para enfrentar as tentações deste mundo, não tenha tido graça ao lidar com as pressões do trabalho, no estudo, na família. Então é momento de voltar para o Senhor, pedir novamente o perdão de Cristo e o seu poder para ser uma testemunha cada vez mais fiel a Deus neste mundo, sabendo que Ele sempre honra aqueles que o honram.